Oi pra você, meu nome é Amanda Oliveira e nesse vídeo eu vim conversar sobre o quanto é difícil nos colocarmos em primeiro lugar em nossas vidas. Ano novo 2025 e o que mais queremos é que o novo ano seja diferente do anterior, mais próspero, mais dinheiro, mais felicidades, mais momentos bons, mas esquecemos de uma coisa. Como um novo ano será diferente se tivermos as mesmas atitudes e pensamentos, não é mesmo? E nesse ano de 2025 só se passaram 20 dias até o dia de hoje. E nesses meus primeiros 20 dias de 2025 já aconteceram muitas situações das quais me fizeram pensar e refletir muito sobre o assunto. Isso porque no mês que vem eu farei 25 anos. E aí então veio aquela reflexão. Não sei se você já teve, mas se já teve, me conta aqui nos comentários. E a minha reflexão foi: o que eu tenho com 25 anos? Muita gente fala: ah, você tem estudo, você tem formação, você tem saúde, você tem uma casa, você tem seus pais. Mas não é bem isso da qual, quando eu falo, ou talvez você que já passou por essa situação, pense quando a gente ouve esse tipo de coisa, né? Nós queremos ter as nossas conquistas, né? A nossa casa, o nosso carro, o nosso espaço, poder fazer as nossas vontades no tempo que a gente quer, na onde quer, quando quiser. E, infelizmente, para fazermos muitas dessas coisas, precisamos de algo que é algo muito problemático na vida de muitas pessoas e famílias, que se chama dinheiro. Hoje o dinheiro move muitas coisas, inclusive a felicidade. E não venha me dizer que não, porque eu duvido que você não seria feliz viajando o mundo por aí. Ou que você não fosse feliz se você chegasse no hospital e fosse muito bem atendido, e atendido rápido porque sabem que você pode pagar pelo melhor atendimento que podem te oferecer. Ou que você não fosse feliz indo no mercado, podendo comprar tudo que você quiser aí para sua família, por não ter que ficar fazendo cálculo em calculadora de celular ou calculadora física para ver se o dinheiro vai dar conta de pagar tudo que você está pegando. E quando a gente tem diversos sonhos e a falta de dinheiro, é um problema, é um pouco caótico. E aí eu fiz uma análise essa semana da minha situação, o que acontece que quando eu precisaria ter dinheiro, eu não tenho dinheiro. E aí chegamos em um outro ponto que também muitas pessoas passam por isso, que se chama família. Com certeza, se você não vive em uma família que não pode saber que você tem dinheiro, você conhece alguém que quando o resto da família sabe que tem dinheiro, vai lá e pede, quer alguma coisa. Enfim, se você é essa pessoa, se você conhece, comenta aqui pra mim. Eu cresci em uma família onde os meus pais, quando eu e os meus irmãos começamos a trabalhar no caso, eles obrigavam nós a dividirmos o nosso salário a pagar contas da casa, alegando que já que morávamos com eles, na casa deles, já que todo mundo comia, toda aquela conversa tínhamos que ajudar. Ok, até aí, sem problema. Só que passando um tempo, eu sou a filha mais velha e comecei a ver algumas situações das quais eu acho que senti aquele peso de filha mais velha, da qual me fez me sentir pressionada a tomar atitudes que hoje eu vejo que eu deveria ter imposto limites, que se chama pagar contas desenfreadas dos meus pais. Para livrar minha mãe de sujar o nome e não deixar o meu pai ficar com o nome mais sujo ainda, paguei muitas contas durante alguns anos. Quando terminei de pagar, eu senti uma coisa que não deveria ter ocorrido, que era a diferença de tratamento quando envolvia-se dinheiro na questão entre os filhos. Depois que eu terminei de pagar algumas contas, eu continuei ajudando em algumas outras. Primeiro porque meus pais, eles praticamente obrigam eu e meu irmão a ajudar em casa, já que somos os únicos que trabalham, a irmã mais velha não, mais nova não, já que é mais nova, ainda não tem idade. Mas também percebemos que quando a gente fazia algum agrado nesse sentido de pagar algo ou comprar algo caro, principalmente para minha mãe, ela tratava nós melhor. Nós, de uma forma mais carinhosa e atenciosa. Então isso se tornou algo ruim, que onde para ter atenção e o carinho a gente ia lá e gastava um dinheiro que poderia ter guardado sem necessidade para ter algo que deveria
vir de uma forma mais natural. Depois de um tempo, meu irmão começou a negar a comprar, negar a gastar, negar muitas coisas, e aí ele foi taxado como mão de vaca. Eu também não entendia naquela época. Também o julguei, mas hoje eu vejo o quanto o que ele fez foi para o bem dele. Hoje, ele tem uma vida bem melhor e muito mais saudável financeiramente. E eu estou tendo que recomeçar, e falo que praticamente do zero, por não ter tido esse pensamento lá atrás. Há quase 20 dias eu estou em um processo onde eu estou tentando mudar a minha mentalidade e interiorizar em mim que eu preciso me priorizar no momento. Que daqui a pouco eu farei 25 anos, 30 anos e eu preciso pensar em mim e no meu novo relacionamento, já que eu namoro. Então eu preciso pensar em mim e na família que eu vou formar. E que isso não é errado, isso não significa que eu estou virando as costas para as pessoas que me criaram até agora. Mas significa que eu estou tentando estabelecer uma vida saudável, mentalmente, fisicamente, financeiramente, para que no futuro eu possa ajudar eles quando eles precisarem de mim. E aí vem todas aquelas as pessoas que adoram falar de Bíblia, falar: "Ah, mas você não vai estar honrando seu pai e sua mãe?" Honrar pai e mãe eu acho que é ter sucesso na vida. Eu acho que é não ser uma pessoa que rouba, que mata, que faz maldades, os pecados capitais. E eu acho que honrar pai e mãe é você ter um mínimo para depois você ajudar. No caso, eu não estou tendo nenhum mínimo para ajudar eles, porque eu não me priorizei, não me ajudei quando era necessário. E agora, com praticamente 25 anos, estou tendo que fazer isso. Porque desde que eu nasci, eu sempre priorizei eles, o bem-estar deles. E não tá sendo fácil ter que mudar tudo, ter que falar não, ter que impor limites, ter que aguentar o julgamento de você tá mudando, você tá chata, você tá isso, você tá aquilo. Porque daqui a pouco eles morrem, porque essa é a lei natural da vida, e eles não estarão aqui para me acudir quando eu precisar. Será eu e eu. E falar isso assim abertamente e em voz alta também está sendo um processo muito grande, porque antes eu não pensava assim. Antes eu tinha que trabalhar para dar o dinheiro para eles, para comprar coisa para eles, e eu ficava em terceiro, quarto plano. E isso é triste, porque eu pude perceber só agora que eu não compro roupa para mim. Que quem compra para mim é minha mãe, porque eu sempre comprei coisas para ela até acabar o dinheiro e eu não comprava nada para mim. Sapato para mim também não. Eu sempre as coisas que eu tenho eu sempre precisei que alguém me desse porque eu não tinha coragem de pegar o meu dinheiro para comprar para mim. E isso é ruim. É a mesma coisa daquela história de a gente comprar a xícara mais bonita e dar só pra visita, não usar conosco mesmo, como se a gente não merecesse ela. Essa semana eu fui na casa do meu tio, que é meu padrinho, e fiquei muito tempo lá conversando com ele, né? E eu falei pra ele: "Nossa, tio, como é difícil a gente pensar em si primeiro." E ele falou: "Lógico que não é difícil, porque quando você precisar, quem vai estar lá por você?" E muita gente fala: sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Mas a gente precisa criar uma certa independência, porque a gente não sabe se quando a gente precisar, se eles estarão disponíveis. Às vezes eles podem estar numa situação pior, às vezes eles podem estar, por exemplo, acamados e não podem ajudar, e a gente precisa ir lá e ter força para ajudar eles. Às vezes pode estar acontecendo uma situação na vida dessas pessoas que elas não vão poder estar lá para nos ajudar. Durante esses primeiros 20 dias de 2025, eu lembrei de muita coisa dos 2 anos e meio que eu fiz terapia. Faz aproximadamente 2 anos que eu não faço mais, mas eu já fiz. E quando eu comecei, eu era que nem essas pessoas: terapia? Pra quê? Não sou doida, não preciso. Mas depois de uns meses que eu comecei a perceber o quanto realmente faz diferença na nossa vida. Você não vai ver a diferença na primeira, segunda sessão, você vai ver a diferença depois de um tempo. Essa é a verdade. E também pude perceber o quanto valeu a pena. Por quê? Recentemente, meus pais andaram brigando na frente de nós filhos, a famosa família tradicional brasileira, né? E eu acho que isso
me deu alguns gatilhos que eu lembrei de muita coisa que eu havia esquecido da infância. Situações ruins que eu acho que com a terapia, de alguma forma, eu guardei e tranquei numa caixinha na minha cabeça para não lembrar dessas coisas. E por conta dessas brigas, de algumas falas que disseram, coisas que as discussões, as brigas, agressões físicas que me lembrou e eu parei e falei, nossa, como a terapia faz muito bem, porque eu não lembrava dessas coisas que tinham acontecido. E foi como se eu tivesse, tipo, nossa, aconteceu isso mesmo comigo? Nossa, como é que eu não me tornei uma pessoa ruim com tanta coisa que aconteceu? E por isso que eu falo, gente, terapia vale a pena. Às vezes a gente só não percebe na hora, mas um tempo depois, pessoas que convivem com a gente, ou talvez as pessoas que vão conviver, vão agradecer, porque ninguém merece crescer cheias de trauma e replicar as coisas ruins, né, que viveu. E aí eu parei para pensar quando eu comecei a lembrar dessas coisas, falei assim, não é possível. Quanto que eu paguei de terapia para estar lembrando dessas coisas agora? E aí eu comecei a botar no caderno e no lápis. E eu paguei mais de 6 mil reais em terapia, porque sim, as sessões não são baratas. As minhas sessões eram no mínimo 100 reais por semana. Pra hoje estar revivendo coisas que eu paguei muito caro pra não lembrar. Assim, a intenção não era não lembrar, era saber lidar com o que eu senti, com o que eu já tinha vivido, né? Mas não lembrar pra mim tava perfeito também. E pra hoje tá revivendo coisas ruins do passado e querendo ainda agradar quem, assim, de certa forma deveria virar pra mim talvez agora, falar não, você precisa focar em você. Então, sim, é muito difícil você se pôr em primeiro lugar, principalmente quando você passou muitos anos da sua vida se colocando em terceiro, quarto, quinto plano da sua vida. E eu estou compartilhando isso com vocês porque eu sei que talvez não, certeza, que existem pessoas que passam pela mesma situação ou situação parecida e que querem mudar, querem fazer coisas diferentes, serem diferentes, saírem dessa realidade, assim como eu quero, e possuem medo ou vergonha ou não têm apoio, como também é e não é meu caso, né? Eu chego a ter apoio do meu irmão e do meu tio, mas eu não tenho das duas pessoas que deveriam me apoiar, né? Que são os meus pais. E na maioria das vezes, talvez essas pessoas que passam por isso também não têm. E por isso eu estou aqui compartilhando com vocês, para vocês verem que existe alguém que passa pela mesma situação e que daqui a um tempo eu tenho certeza que eu vou voltar aqui no canal, vou ver esse vídeo e vou lembrar disso e vou falar, ainda bem que eu decidi mudar logo. Claro, mudanças não são fáceis, gente, não é. Ainda mais quando você ainda convive com as pessoas que te dão alguns gatilhos, né, que não colaboram. Mas o importante é começar. Os começos não são fáceis. Depois a gente aprende a lidar, aprende a fazer, aprende a desenvolver mais fácil, a gente aprende o que é necessário para ter uma vida melhor. E eu aprendi essa questão do aprende e que depois que passa o começo é melhor com a internet. Lá atrás era muito difícil, gente. Eu comecei com um blog, então sim, eu sou aquela blogueira que você pode falar que é blogueira, porque antigamente a gente chamava quem de blogueirinha quem tinha blog. Hoje blogueirinha é uma pessoa que é influencer, né, que tem redes sociais e tudo mais. Mas lá atrás eu comecei com um blog. E eu lembro o quanto era difícil, muito difícil. E hoje é fácil, tipo, questão de 10 minutos, fiz um post, sabe? No YouTube também, lá atrás, durante a pandemia, pra mim foi muito difícil. Eu não tinha essa familiaridade, não me sentia muita vontade. Eu ainda estou, né, perdendo o medo e a vergonha de falar, de expor mais. Hoje, principalmente agora, eu sinto que eu tenho que parar com isso, parar com o julgamento das outras pessoas, porque só eu sei o que eu sinto e só eu sei que sou eu que pago minhas contas. Então,
Normalmente as pessoas que nos criticam são as pessoas que não fazem o que fazemos para mudar as nossas vidas, ou elas não fazem nem a metade do que a gente tem que fazer para alcançar um objetivo maior. Eu ouvi essa frase essa semana no Instagram e eu parei para refletir que realmente as pessoas que não nos apoiam, que nos criticam algo assim, são pessoas das quais elas já são acomodadas, não possuem um bom futuro ou uma estabilidade ou uma vida financeira adequada ou um equilíbrio psicológico, mental, emocional muito bom, enfim, são pessoas das quais não deveriam julgar alguém, né? Mas eu acho que a melhor coisa vai ser quando a gente se impõe, resolve mudar, a gente passa por todos os desafios, porque não é fácil, e depois a gente volta e fala: deu certo mesmo sem apoio, mesmo com todo mundo duvidando, mesmo eu tendo que passar por cima até de traços da personalidade como vergonha, timidez e liberdade de poder falar e se impor e se respeitar mais, onde você passa a falar para as pessoas: olha, isso me incomoda, isso eu não gosto, não posso mais aceitar que você faça isso. Eu demorei muito, mesmo depois de terapia, para começar a fazer isso. Fui fazer agora, quase 2 anos depois. Então, é muito difícil, assim, impor algumas coisas, principalmente mudar a mentalidade. Mas é aquela coisa, a gente só muda quando nós, dentro de nós, na nossa cabeça, no nosso coração, a gente decide mudar. Porque senão é que nem aquele provérbio, né? Não adianta querer ajudar aquele que não quer ser ajudado, né? Então, me conta aí nos comentários se você passa por algo assim, se você conhece alguém que passa por essas situações, se você, assim como eu, decidiu que vai fazer esse ano ser diferente, mudar, melhorar, independente da opinião das pessoas. Me conta aqui embaixo nos comentários, porque eu vou amar ler e saber que eu não sou a única tomando essa decisão. E não se esqueça de curtir o vídeo, de seguir, porque aí você fica por dentro dos próximos conteúdos como esse. E também de ativar o sininho da notificação, porque aí é certeza que você não perde mais nenhum conteúdo como esse aqui. E de me seguir lá nas outras redes sociais, como o TikTok, o Instagram, o Facebook. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo, tá bom? Então, gente, um beijo e até o próximo vídeo aí que eu vou trazer compartilhando experiências aí com você, tá bom? Tchau, tchau!